Eu fiquei me questionando hoje, por que será que algumas pessoas estão por aí tendo resultado com marketing digital e outras estão perdendo tempo com alguma fórmula mágica, algum atalho, alguma promessa de resultado rápido? Eu mesmo já vivi isso. Antes era fórmula de lançamento, 6 em 7, depois foi a época do dropshipping. Agora o pessoal está falando que aqui no Brasil o resultado está difícil porque o marketing está sofisticado. E aí estão indicando fazer marketing, fazer tráfego, vender lá na gringa, lá nos Estados Unidos, porque lá o marketing está menos sofisticado do que no Brasil. Pô, os caras estão há mais de 10, 15 anos na nossa frente. E uma coisa que eu quero trazer aqui é algo que eu vivi lá no Peru. Eu acredito que foi ali por 2020, 2021. Eu fiz uma trilha Inca. Você já vai entender o que eu quero dizer aqui. Eu quero contar brevemente essa experiência, do que eu vivi nessa trilha e quais foram os aprendizados que eu trouxe para o marketing digital e para os meus negócios. Lá em 2021, mais ou menos, a gente fez uma trilha de 4 dias e 3 noites. Esse é o tempo de duração da trilha. A gente ficou hospedado basicamente em barracas, no meio da montanha, mais ou menos 40 quilômetros de caminhada ao longo de 4 dias. E tem o povo de lá, que são os Incas, e aí a gente estava conversando com o guia da região lá, que estava fazendo essa experiência com a gente. Só para vocês terem uma ideia, Machu Picchu, que era o local que a gente tinha como destino. Então a gente começou de um lado e a gente tinha como destino Machu Picchu. Foram 100 anos, segundo as estimativas, né, o relato do guia, somente para construir Machu Picchu. Fora todas as trilhas para chegar até lá. Então, a trilha que a gente fez é apenas uma das trilhas. E pensa que na altitude, 4.500 metros, o ar é muito mais rarefeito, aquele oxigênio dá dor de cabeça, tu dá um passo para frente, parece que tu está sempre fazendo uma maratona de 100 metros. É aquela dureza, é aquele cansaço, parece que o ar não vem, o coração bate acelerado. E aí o que ele contou? Que o povo dos Incas levou algumas centenas de anos para construir todo aquele caminho que a gente fez, fora Machu Picchu, fora outras cidades incas que tinha lá na época. E uma coisa que eu perguntei para ele, tá, mas o que motivava tanto quem estava construindo hoje, sabendo que talvez daqui 100 anos, 200 anos não existiria mais, essa pessoa teria morrido, enfim. O que faria essa pessoa trabalhar hoje, sabendo que daqui 100 anos não estaria pronto esse trajeto, a cidade, certo? Mas mesmo assim ela continuava firme e forte ali trabalhando. E aí ele comentou que o povo Inca trabalhava sempre pensando nas próximas gerações. Então eles construíam as coisas para durarem por longo tempo, porque eles sabiam que depois do trabalho que eles estavam fazendo ali, a próxima geração iria chegar, iria estar numa situação melhor e ia continuar aquele trabalho. Então eles precisaram de gerações, longos tempos para conseguir construir todo esse caminho. E um caminho que, sei lá, 500 anos, milhares de anos depois, a gente está indo lá fazendo a trilha, fazendo uma experiência bacana e vendo aquilo tudo de pé, sólido. Claro, tem muita coisa que teria que ser ajeitado, talvez, mas a cidade está lá, as estradas, as trilhas estão lá, uma experiência incrível para quem não foi ainda. E eu falo isso porque isso liga um ponto importante para mim nos meus negócios e também não só em empresas, projetos, mas também no marketing digital, no tráfego, na copy, no que você estiver fazendo. Não importa o que você está fazendo hoje. Mas uma coisa que eu entendi é o longo prazo, as coisas feitas para durar levam tempo. Elas não são feitas do dia para a noite, não é um atalho, não é algo fácil. Então, por que alguém me venderia algo fácil, um atalho, e eu teria sucesso com algo feito, talvez um copia e cola, o método comprovado, infalível? E é exatamente isso que eu quero te falar nesse vídeo de hoje.
Eu aprendi na prática que aquele copiar e colar não funciona, que aquele método comprovado 100% não funcionava para mim. E por quê? Porque é só você pensar, ó, pensa o trabalho que eu estou fazendo aqui. Então, quando você vem aqui no meu canal do YouTube, se você quiser me copiar, as chances de você ter algum tipo de resultado são muito pequenas. Por quê? Eu tenho a minha história, eu tenho o meu estilo. Então, eu estou trazendo algo com a minha autenticidade, do meu jeito. Talvez eu vou estar falando com um grupo de pessoas que vai se identificar com a forma que eu falo, com as experiências que eu trago, com o meu jeito de fazer esses materiais, certo? Quando você pensa em fazer algo parecido, então, digamos que eu tenha uma fórmula para te vender aqui. Olha, deixa eu te dizer como que eu faço para você copiar e colar o meu passo a passo. Se eu te dissesse isso, eu estaria te mentindo. Porque você aplicar exatamente o que eu faço, nas mesmas palavras, do mesmo jeito, no mesmo estilo, não seria você mesmo. Você não faria isso com autenticidade. E cada parte do mercado, digamos que o mercado seja um mercado de milhões de pessoas, talvez 50 milhões, 100 milhões de pessoas que hoje têm acesso à internet no Brasil, eu estou falando com um nicho muito pequeno desse mercado. Então, quando alguém olha para o que eu estou fazendo e faz o copiar e o colar, ou eu digo, eu tenho um método comprovado para mim, mas não para ti. Para ti, tu vai precisar entender o que funciona para ti. É claro que eu vou te dar um caminho, eu vou te dar um insight, mas você vai ter que absorver isso, levar para o seu contexto, pensar, aplicar, testar, errar, fazer até acertar a mão. Então, eu vou te dar sim alternativas, sugestões, orientações, mas quando você vai para o seu mundo, para o seu universo, você precisa fazer algo sob medida para você. Então, por que um copiar e colar que tem aí na internet, um método XYZ, certo? Deixa eu te ensinar a fórmula que funciona para mim, vai funcionar para ti. Por que eu não acredito em atalhos? Primeiro porque eu já fiz isso antes. Eu já acreditei antes, pagava por curso, pagava por mentoria, ia lá, copiava, colava, me frustrava. Esse era o ponto. Me frustrava por quê? Não somente porque eu perdi o dinheiro daquele curso, daquela mentoria, mas porque eu perdia energia. E para mim, tempo é uma das coisas mais valiosas que existem. Então, quando eu comecei a me dar por conta que nada na vida, não é só no marketing digital, mas na vida é feito do dia para a noite, tudo requer consistência, tempo, nada é fácil, tem o trabalho, tem adaptação, tem contexto, assim como eu contei a história do povo Inca aí, né, que levou centenas de anos para construir o que tem até hoje lá construído. Então eu quero dizer que o atalho, ele é uma ilusão, ele é uma distração. Ele vai te distrair, vai te fazer perder tempo, dinheiro. Então, é importante você buscar essas informações na internet, esses vídeos, os cursos, com certeza. Mas não caia na ilusão que existe uma fórmula mágica copia e cola, que você vai ter resultado comprando hoje, aplicando amanhã e tendo o resultado depois de amanhã. Isso não existe. Talvez um caso entre mil. É a exceção, não é a regra. O que eu quero dizer com isso? A exceção é quando um caso desses dentre mil dão certo. Isso não é regra. Não é a regra onde 1000 pessoas tentam e metade delas dão certo. A exceção é quando 1000 tentam e um apenas dá certo. Então, isso não é algo que pode ser levado como verdade e aplicado por a maioria e a maioria vai conseguir ter resultado. Então tem que se ligar muito nisso. O que parece na real uma fórmula mágica, um caminho alternativo, um método de sucesso, acaba sendo uma distração, porque você perde tempo, perde dinheiro, perde energia. E aí, essa semana você tem o método X. Aí, aplicou, não deu certo. Ok. Semana que vem, você já tem um método Y.
Aí aplicou o método Y, também não deu certo. E aí, semana por semana, você vai mudando de estratégia. Semana por semana, você vai se iludindo com o próximo método que agora sim vai te trazer resultado. Quando você tem um método em mãos, você precisa ter tempo para validar, testar, trazer para o seu próprio contexto e ao longo das semanas, talvez até mesmo dos meses, ir fazendo pequenas adaptações ou daqui a pouco médias adaptações ou grandes adaptações para você de fato conseguir ter uma profundidade, né? Senão fica tudo muito superficial, muito raso. Então, quando você tem uma profundidade no que você está se propondo a fazer, você começa a transformar o conhecimento que você está adquirindo dos cursos, então vai adquirindo e vai transformando isso em sabedoria. A sabedoria é quando você coloca em prática algo e aprende fazendo, mesmo que você tenha que errar. Então você errou, ok. Errou, qual que é a próxima forma de fazer isso? Aí vai lá e encontra uma próxima forma. Errou de novo, talvez na terceira ou quarta você acerte, ou leve mais tempo. Então você precisa entender que o processo de resultado ele envolve tempo. Você vai precisar investir tempo, energia, profundidade, ter foco, se manter firme numa estratégia, fazendo pequenas mudanças ao longo da trajetória. Eu caí nessa armadilha por muito tempo, me distraindo, perdendo tempo. Então, eu falo isso com experiência própria. Não é algo que eu peguei, estou lendo num livro ou alguém me falou. Não, eu vivi isso, eu fui a prova viva disso. Por isso que eu estou vindo aqui te falar isso com experiência prática. Eu já passei por isso, eu já caí nessa armadilha, nesse erro. Eu entendi que nesse processo, quando você acaba se distraindo com essas promessas, você vira um consumidor. Então você compra o curso 1, o curso 2, o curso 3, o Mastermind, o isso, o aquilo. Você está todo o tempo comprando algo de outras pessoas. E aí você se torna um consumidor. Você precisa virar a chave aqui dentro e se tornar um produtor de valor para o mercado. O que é um produtor de valor para o mercado? É a pessoa que, de um lado, ela vai lá, ela busca o curso, o treinamento, a mentoria, e de outro lado, talvez 20% do tempo ela está aqui. 20, não 80, 20 ela está aqui. E 80% do tempo ela está olhando para cá. O que é olhando para cá, para esse lado aqui? Ela está produzindo valor, ela está pegando o que ela está aprendendo e ela está aplicando um passo por vez, todos os dias, aplicando, errando, errando, errando várias vezes até acertar uma vez. Quando ela acertou uma vez, ela aprendeu aquele caminho. Aí ela continua replicando aquele acerto até buscar um segundo caminho. Ela vai errar uma vez, duas, três, até acertar o segundo caminho. Então vai construindo essa consciência, essa sabedoria e vai produzindo valor para o cliente, para o mercado, nem que seja produzir valor para você mesmo. Então, quando você está no processo de de erro e acerto, você talvez erre mais no primeiro momento do que você acerte. Esse erro faz parte do processo, porque você não está tendo resultado, ok, mas você está tendo o aprendizado, a sabedoria. Então você está dando passos em frente. Quando de outro lado, se você vira apenas um consumidor, você está apenas perdendo tempo. Então aquela sensação de que você está andando, talvez você está andando, mas você está andando em círculos e não em frente. Então tome cuidado para não cair em falsas promessas. Você precisa sim buscar esse conhecimento, talvez de outras pessoas que já passaram por isso. Aqui no meu canal tem vários vídeos, mas quando você termina, você se fecha na sua casinha, né, no seu trabalho, e você coloca em prática, faz a coisa acontecer. Então essa é a mensagem principal do vídeo. Eu quero que você comente aqui se em algum momento da sua trajetória você já
passou por uma distração dessas. Qual foi a distração que você caiu? Qual foi a promessa, seja uma promessa falsa, milagrosa, ou daqui a pouco até aquele método copia e cola? Você já passou por isso? Então conte aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no meu canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço aí!